Olá, alunas e alunos, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo, um dos professores de Química do curso Anglo, e estou aqui para falar um pouco sobre a prova da FUVEST. Bom, tem uma pergunta que eu coloquei na tela que é: o que torna uma questão de Química difícil? Esse comentário, ele não vale só para a FUVEST, mas eu vou elencar 3 tópicos que a gente da equipe considera o que pode ou não dificultar uma questão de Química. O primeiro é o conteúdo. Existem certos conteúdos da Química que, por si só, os alunos têm mais dificuldade. Então, muitas vezes, um determinado conteúdo pode ser decisivo para a facilidade ou dificuldade da questão. Um outro ponto é a contextualização. Dependendo da forma como a contextualização é colocada, isso também pode deixar a questão um pouco mais difícil. De repente você tem um texto muito grande com informações contidas nesse texto, isso pode, de certa forma, atrapalhar um pouco a compreensão da questão. E um terceiro ponto, que esse eu considero crucial tanto quanto o primeiro, que são as diferentes linguagens. Muitas vezes, em algumas questões, você tem gráficos ou você tem esquemas que pode, de certa forma, deixar a questão um pouco mais difícil. Principalmente quando é um gráfico não tradicional, né? Você olha para um gráfico desse, muitas vezes um gráfico que você não viu, isso pode atrapalhar um pouco o entendimento e a resolução da questão. Um outro ponto também importante são esquemas. Né? Existem certas questões que você tem figuras e essas figuras, de alguma forma, podem também dificultar o entendimento da questão. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo da FUVEST 2023, que é esse exemplo aqui. Eu só vou comentar rapidamente e depois eu detalho e monto a resolução mais calmamente. Essa é uma questão de radioatividade, né, que trabalha sobre um conceito de fusão nuclear. Né? E por que eu escolhi essa questão? Eu escolhi essa questão por isso daqui, ó. Essas informações que você tem aí na tela são informações que a FUVEST fornece e você tem, aqui você tem as alternativas, aí você tem os alunos que tiveram, né, as piores notas, o quartil inferior. Você tem aqui a distribuição das alternativas do quartil superior, ou seja, os alunos com as maiores notas, e aqui você tem a média aqui no meio. Então imagine assim um conjunto de alunos, você divide esse conjunto em 4 grupos, aí o primeiro grupo com a menor nota é o quartil inferior, o outro grupo, né, um quarto com a maior nota, quartil superior, e você tem a média. Bom, primeiro ponto importante a respeito dessa questão e por que eu escolhi. Bom, aqui você tem ID, que é o que discrimina o quartil superior do quartil inferior, que é uma discriminação de 42,7%. Não é uma discriminação muito alta. Né? Existem outras questões que você tem discriminação maior que 50%, que 60%, ou seja, que os bons alunos acertam e aqueles alunos com mais dificuldade, eles acabam errando. Nesse caso, é uma questão em que teve uma discriminação, sim, 42%, mas não foi uma discriminação tão grande assim em comparação com outras questões. E você tem um outro ponto importante que é o índice de acerto. Na média, você teve 27,1% de acerto dessa questão, que é uma porcentagem baixa. E o que chama mais atenção ainda é que quando você pega o quartil superior, a alternativa correta é a C, tá? Apenas 56% dos alunos acertaram essa questão, dos alunos do quartil superior. Ou seja, dos alunos com maior nota, né, com maior índice de acerto, 56% apenas acertaram essa questão. Então é uma questão aí que ela suscitou algumas dificuldades. E agora vamos para a análise em si da questão. Bom, vou fazer uma leitura rápida. A questão ela fala assim: uma das apostas para a produção de energia limpa, sem emissão de gases do efeito estufa e sem a geração de resíduos radioativos, é a fusão nuclear. Então vou até destacar aqui o assunto, né? Fusão nuclear. Ah, não gostei dessa cor. É a fusão nuclear. Está aqui. Como a que ocorre nas estrelas. Em laboratório, são utilizados os isótopos hidrogênio e deutério, e aqui você tem as características do deutério, e trítio.
E aqui você tem as características do trítio que, dentro de um intenso campo magnético, são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius. Nessas condições, o deutério e o trítio fundem-se, formando hélio e um outro subproduto, além de liberar grande quantidade de energia. Com base nessas informações, assinale a alternativa que traz as informações corretas sobre qual é o subproduto formado e qual a variação de entalpia. Bom, então essa questão ela exige, primeiro, que você saiba montar uma equação, né, radioativa e reconhecer as características de algumas partículas. Então vamos fazer isso. Então eu venho aqui, ele fala que teve uma fusão de deutério, hidrogênio 2,1, que funde com trítio, que é o hidrogênio 3,1. Segundo o texto, nessa fusão forma-se hélio, que tem a característica 4,2, mais alguma partícula. Como é que você descobre que partícula é essa? Bom, você tem que completar essa equação. Aí você tem que lembrar o quê? Tem que lembrar que numa equação você tem conservação do número de massa e conservação da carga. Então eu olho aqui, 2 mais 3 dá 5. Então do lado direito eu tenho que ter 5. Se aqui já é 4 para 5, falta 1. Então aqui, essa X tem número de massa 1. Agora vamos para baixo. As cargas de um lado tem que ser igual às cargas do outro. Bom, do lado esquerdo, 1 mais 1, total 2. Do lado direito, aqui já dá 2. Então, a carga do X é 0. Aí o seu conhecimento de partículas nucleares, que precisa disso. Qual é a partícula nuclear que tem número de massa 1 e carga 0? Isso é o nêutron. Então, com isso, eu já elimino a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. E aí ficou, então, entre a C e a D. Onde é que eu vou discriminar entre as duas? Ele fala que na fusão nuclear você tem a liberação de grande quantidade de energia. Se libera grande quantidade de energia, é um processo, vamos dizer assim, exotérmico, o ΔH vai ser menor que 0. Então a partícula é o nêutron e o ΔH menor que 0, alternativa C. Mas olha só que interessante, pessoal. Quando você olha, né, a distribuição de acertos, a gente percebe que, vamos pegar a média. Você teve aqui uma boa parte, 27%, né, uma pequena parte, quando você pega a média, acertou. Mas você tem aqui a segunda alternativa mais assinalada, a alternativa B, e ela fala o quê, né? A diferença da C para B é que a B fala que é o próton e a C fala que é o nêutron, ou seja, o aluno que assinalou a B, ele não reconhece as características de um nêutron. Ou ele não sabe montar a equação, montou a equação errada. Caso tenha montado a equação correta, ele errou a característica do nêutron. Uma outra opção que também pode fazer que o aluno erre é em relação ao ΔH. Por quê? Porque como ele fala que para acontecer a fusão você teve um aquecimento a 150 milhões de graus Celsius, alguns alunos possam interpretar isso como sendo um processo que absorve energia, né? Mas na verdade não. O processo ele absorve para acontecer, mas uma vez acontecendo ele libera. Tanto que ele fala assim, né? Libera uma grande quantidade de energia, fazendo com que o ΔH seja negativo. Tudo bem, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até!